esse negócio de Pix, complica para algumas pessoas, então a gente ainda faz a moda antiga. Ageu, capítulo 1. Ageu. Vou introduzir a nossa reflexão e tento terminar na quinta-feira. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga meia hipe. Ageu, capítulo 1. Quero a ajuda dos irmãos nessa leitura. Eu sei que está sendo gravado, mas não tem problema não. Capítulo 1, a partir do verso 2, eu vou ler um versículo e você, com essa voz infinitamente bonita, mais que a do pastor, vai ler também. Ageu, capítulo 1, verso 2 até o verso 11. Assim diz o Senhor dos exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Até 11. Amém. Amém, queridos. É uma palavra dura, né? É uma palavra difícil. Mas é preciso ser dito. Esse texto, irmãos, eu sei que nós estamos na série Igrejas que Prevalecem. E cada domingo e quintas-feiras nós temos tratado de um princípio, de uma igreja que prevalece. E ressaltando que essa série vem de uma leitura, de uma inspiração, de um livro do Carlito Paz. E eu preciso aqui dar o mérito ao autor, que é uma biografia, se eu posso assim dizer, da sua experiência de mais de 30 anos como pastor e quase 30 anos numa mesma igreja. E que, portanto, tem experiência suficiente para compartilhar muitas coisas que deu certo e outras que deram errado. Portanto, ele vai tratar nesse livro de vários princípios na igreja da cidade que deu muito certo e outros que ele falou assim que não funcionou. E claro que eu estou tentando trazer aqui para os irmãos aquilo que funcionou. O que não funcionou a gente já sabe que no dia a dia a gente vai aprendendo e vendo que não dá certo. Então, todos os princípios que eu tenho trazido aqui, irmãos, são práticos. Outros pastores, não é só na igreja dele, ele fez uma pesquisa à luz de outras pesquisas, como do Rick Warren e de outros pastores americanos e ingleses,
que viveram experiências positivas nas suas igrejas e que eles compartilharam essas experiências e que, portanto, isso não vai ser aplicado direto e vai dar tudo certo aqui ou em qualquer outro lugar. Não é uma receita, não é nada disso. Mas que aquilo que aplicar às nossas vidas, como foi o primeiro princípio, que vocês lembram perfeitamente que eu trabalhei aqui, que é uma igreja que prevalece e ela é bíblica. Então isso se aplica a qualquer igreja cristã. Independente de onde ela venha a ser, o que ela venha a ser, qual o modelo que ela está se propondo, ela precisa ser bíblico. Então não tem como fugir disso. Porque existe igreja não bíblica, dispensa comentários, né? Então são princípios fáceis e práticos para a vida da igreja. Quando nós começarmos a vivenciar e a praticar esses princípios, a igreja vai prevalecer e tudo que ela vier a fazer vai ter prosperidade, graça e as coisas vão acontecer. Ele colocou igrejas que prevalecem, pode ser igrejas que crescem de forma saudável, o nome que você queira acreditar ou achar melhor. A base disso é que a porta do inferno não pode prevalecer sobre a igreja. Para tanto, é preciso aplicar alguns princípios, os quais eu estou tratando com os irmãos, alguns desses princípios. E hoje, de forma introdutória, e não vai findar aqui, deixar para a quinta-feira, igrejas que prevalecem, elas vivem em constante avaliação de suas prioridades. É impossível nós sermos uma igreja que prevalece, que cresce de forma saudável, sem uma autoavaliação daquilo que é prioridade para as nossas vidas. O texto, a narrativa, os irmãos conhecem, e aos que não conhecem, é preciso nos aprofundar mais aqui. Ageu vai retratar ou tratar de um povo que está vindo após um período de cativeiro. E após essa volta para uma terra esperançosa, para um Deus que os resgata, que o levou e os resgatou, é preciso reconstruir coisas. A vida deles, a vida social precisava ser reconstruída. E quando eles voltam para a sua terra natal, para um lugar de origem, eles têm a sua preocupação em construir as suas casas. E eles começam então a reconstruir as suas casas. Todo o povo de Israel começa então a construir as suas casas, enquanto os muros que foram reconstruídos por Neemias e o templo que fora destruído precisava ser reconstruído. O templo foi devastado, o templo foi invadido por outros povos e que colocaram inclusive outros deuses lá dentro. Precisava então reconstruir toda a moral do povo de Israel, espiritual também daquele povo. Mas quando eles voltam do cativeiro, a preocupação deles é reconstruir as suas vidas pessoais. Mas o que eles ainda não tinham entendido, que a sua vida social, a sua vida familiar, estava intimamente atrelada ao Deus da presença. E o Deus da presença se materializava no templo. Portanto, não bastava, a cidade estaria reconstruída se Deus não estivesse presente. E Deus só se fazia presente no templo. Então, para a cidade ser reconstruída, antes tinha que o templo ser reconstruído. E eles começaram de outra forma, reconstruindo a casa, enquanto que o templo não. A prioridade deles eram as casas, as suas casas pessoais. E o texto é claro em dizer que eles, na verdade, versículo 4, que eles estavam, acaso o tempo de vocês moram em casas de fino acabamento, enquanto que a casa deles eram prioridades absolutas, de fino acabamento, de porcelanato, nesse tempo, né? Nesse tempo. O templo do Senhor, que tinha sido invadido, destruído, incendiado, profanado, estava lá destruído. E que a presença de Deus não iria acontecer enquanto o templo não fosse reconstruído. Igrejas que prevalecem, ela passa por um período de avaliação do que ela tem feito em termos de prioridades. Vocês vão observar também que no versículo 5, o Senhor diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram,
Versículo 7, ele repete a mesma frase: vejam aonde os seus caminhos os levaram. O que Deus está dizendo é assim: povo meu, façam uma avaliação, o que levaram vocês ao cativeiro, o que os fez voltar do cativeiro e o que vocês têm priorizado. Façam uma avaliação. Igreja que não se avalia, ela não está apta para dar um próximo passo. A autoavaliação é um diagnóstico que nós levantamos a nosso respeito para saber em que nível nós estamos para dar um próximo passo. Quem não faz essa autoavaliação, de fato não está apto ou habilitado para fazer isso. O que nós fazemos agora no início das aulas? É fazer uma avaliação diagnóstica, ou seja, é perguntar aos alunos o que de fato eles aprenderam do ano anterior, da sua série anterior. Quem está no terceiro ano, eu quero saber alguns pressupostos básicos em relação à sociologia. E quando eu faço essa autoavaliação diagnóstica, eu vou levantar em relação aos alunos se de fato eles têm um conhecimento prévio do ano anterior. Se eles não têm esse conhecimento do ano anterior, o que é que eu faço? Em vez de dar o conteúdo desse ano, o conteúdo do terceiro ano, eu faço uma autoavaliação dos próprios alunos, que a gente chama de nivelamento de conteúdo, para 2 meses, vou dando conteúdos do ano anterior, até trazer esses alunos no nível para o ano presente, e aí que eu posso dar conteúdos novos para esses alunos. Assim, a igreja, quando ela faz uma autoavaliação, ela olha para a realidade dela, ela percebe assim: nós não temos como dar um passo ou 2 passos, se antes nós não entendermos alguns pressupostos anteriores. É isso que o Senhor está falando com o seu próprio povo. Vejam onde os seus caminhos os levaram. É a autoavaliação. Por que igrejas contemporâneas têm crescido? O que essas igrejas têm feito para levar a sua comunidade de fé a vivenciar, a experimentar algo tão novo, tão intenso, que tem levado essas igrejas a crescer? E quando elas chegam a um denominador comum, a uma resposta, não quer dizer que descobriu a fórmula. O que ela tem que fazer é alimentar essa perspectiva e de tempo em tempo avaliar o que está sendo feito, até para manter. Como disse o Gustavo Kirchner, não foi difícil chegar ao topo do melhor tenista do mundo. O difícil, na verdade, é se manter lá. Levaram a igreja a crescer, a prevalecer, é fácil. O difícil é se manter em um nível de crescimento sempre e constante. É aí que entra a autoavaliação de nossas prioridades. E a pergunta é, igreja, em que nível de avaliação nós estamos? Quais são as suas prioridades no reino de Deus? Será que nós temos dado prioridades a construir as nossas casas? E isso é uma metáfora, e pode ser real também. Em detrimento da casa do nosso Deus, e é verdade que Deus hoje não se faz presente no templo, e nós sabemos disso graças ao bom Deus, porque o véu se rasgou, e Cristo nos deu o livre acesso à presença de Deus, e nós não precisamos de queimar incenso, nós não precisamos de sacrifício, nós não precisamos de um templo para adorar a Deus, nós temos livre acesso. Mas eu posso então aqui usar dessa mesma linguagem de Ageu e dizer assim: quais têm sido as nossas prioridades no reino de Deus? O que de fato eu estou aberto para ser uma igreja que prevalece, que faça uma autoavaliação de minhas prioridades? O que eu tenho tido como prioridade no reino de Deus? Deus está nos falando nessa manhã: vejam onde seus caminhos os levaram. É preciso, irmãos, termos uma autoavaliação todos os dias. É verdade que alguns ministérios não gostam nem de ouvir isso. Uma vez eu tive a ousadia de falar isso em uma outra realidade, em uma reunião entre pastores, e quase que pediram a minha cabeça: você está maluco? Você está doido? Fazer um negócio desse? Avaliação. É como você olhar para a sua realidade de empresa ou negócio, que não é o caso, e ver que as coisas não estão dando certo, e aí você percebe que, não, mas é assim mesmo. Passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, e as coisas continuam as mesmas ou só caindo.
Mas ninguém faz isso numa empresa. Quando você percebe que alguma coisa na sua empresa, na sua gestão, alguma coisa não está dando errado, você mexe com tudo. Com a visão, com a missão da empresa, com os empresários, com os gestores, com quem está ali na gestão, você tira, bota outro funcionário, faz um monte de coisa para a empresa decolar. No reino de Deus, irmãos, usando dessa linguagem, também nós precisamos pensar nessa realidade. Que nível nós estamos? Não é uma peça, como eu disse na semana passada, não é só o pastor. A palavra de Deus em Ezequiel diz que é preciso mudar o coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração novo, um coração novo. Ô irmãos, no nome de Jesus, eu peço no nome de Jesus, muda a chave, muda a chave. Muda a fechadura, arranca a porta, bota outra, faz alguma coisa, mas muda. Nós só temos duas opções: mudar ou mudar. Porque as mesmas coisas, todo mundo faz. Se as mesmas coisas produzissem resultados diferentes, vamos fazer então as mesmas coisas? Estaríamos com resultados diferentes. Assim, que nós possamos entender esse princípio. Igrejas que prevalecem, elas passam por um período de autoavaliação das suas prioridades. Esse povo, eles sabiam que a prioridade deles eram suas vidas pessoais, eram suas casas, não era Deus. Não era Deus. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Deus ou suas coisas pessoais? Jesus é muito claro e chega a ser incisivo em relação a isso. Quem não está disposto a abrir mão de pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, não pode ser meu discípulo. E não tem contexto não, tá? É isso. Já fiz uma exegese do texto. É isso. No seminário, eu falei sobre isso, quando eu dei aula. É isso. Onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Portanto, igreja, façamos uma avaliação de nossas prioridades. Enquanto as nossas prioridades forem só coisas pessoais, o Deus pessoal, não vai fazer sentido. Você tem priorizado Deus? Eu sei que tem dias que é difícil. Difícil. Eu lembro que na terça-feira nós tínhamos um encontro, né? Encontro do grupo, que vai se tornar célula. Como foi difícil terça-feira, irmãos. Jesus eterno. Eu estava com vontade de ficar em casa. Eu compartilhei isso hoje. Eu estava com vontade de ficar em casa por N situações. Falei, não vou, na minha cabeça, mas eu vou. Aí depois o Lucimar me manda mensagem. Pastor, a situação está difícil. Eu pensei, a minha está pior, só não falei com ele. Eu só não falei com ele, para não piorar a situação. Eu acho que não vai dar para chegar, a moto que furou pneu, e casa, e pedreiro, e isso e aquilo, porta. Aí eu falei com ele, ele não sabe como está o meu coração também. Eu sei que nós fomos. E foi o melhor encontro que nós tivemos, dos 2 ou 3 que nós tivemos. Ô irmão, o reino de Deus não é sobre
como eu estou. Não é. Não é como eu estou. Por quê? Se eu for olhar como eu estou, você não sabe quantas vezes eu já subi neste e em outros púlpitos. Você não sabe. Portanto, não sou eu quem vive. Não sou eu. É Cristo. É Cristo, é sobre Ele, é para Ele, sempre, sempre e sempre, sempre. Eu abri mão do meu eu, abri. No dia que eu disse, Senhor, é o Senhor, eu abri mão. Querendo ou não, estando bem ou não, eu vou fazer, porque não sou mais eu. No nome de Jesus, vira a chave, vira a chave. Vai facilitar, Ele vai entrar, vai fazer morada, e Ele ainda vai fazer uma refeição junto com você, quando você abre o coração, Ele vai sentar e vai cear junto contigo, Ele diz isso. No nome de Jesus, eu finalizo na quinta-feira, vamos orar? Pai Santo, Deus que estás nos céus, no nome de Jesus, meu Deus, obrigado por esse dia, por essa manhã, obrigado por Tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, rogamos a Ti, que essa palavra, Deus, de Ageu, ela seja uma realidade em nossas vidas, na perspectiva de que nós venhamos dar prioridade ao Senhor. E nós queremos, Pai, e quantos dos nossos irmãos que estão aqui, aos que estão em casa, têm feito isso? Alguns, ó Deus, têm se sacrificado, Pai, em algumas situações. Reconheço, Pai, no nome de Jesus, e o Senhor sabe perfeitamente a intenção de cada coração, Senhor Jesus. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós queremos avaliar a nossa posição de servo, que o Senhor possa olhar para nós e encontrar, Deus, uma posição de avaliação e de prioridade no reino do Senhor. Nós oramos, agradecidos por esse dia, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe.